do ex-prefeito Roberto Valadão, no quadro Vai Encarar, e ele atendeu ao nosso convite e já me disse: não tenho medo do entrevistador, eu tenho resposta para qualquer pergunta que for feita. Valadão, para aqueles que é da nova geração, foi vereador em Cachoeira do Mirim, foi vice-prefeito, foi deputado estadual, foi deputado federal por 2 vezes, né? Foi prefeito por 2 vezes, de 82 a 88, e depois agora antes do Carlos Castellanos, 2004 a 2008. O primeiro mandato, ele, de 82 a 88, foram 6 anos, foi um tampão, né? Um mandato tampão que... Então o Valadão administrou 10 anos Cachoeiro, na conta geral. É um político conhecido no estado do Espírito Santo todo, né? Principalmente pela sua fidelidade ao PMDB. É o que eu vou, inclusive, perguntar, porque o PMDB hoje está numa situação difícil, precária, mas isso na minha visão. Vamos ver o que ele vai dizer. Valadão, é um prazer que você esteja aqui neste quadro, e já vou fazer uma pergunta. Você sempre foi MDB e PMDB a vida inteira. Qual é o seu sentimento e como você vai explicar para a nova geração, ou a geração que está posta aí, que o PMDB é um partido bom, posso dizer, um partido que se deve se filiar a ele em Cachoeiro, em qualquer lugar, diante do que ele está se apresentando em nível nacional, em meio a muitos escândalos? Qual é o seu sentimento como PMDBista? O sentimento é que o PMDB, que é nosso, é bom, é muito bom partido forte, aglutinador, não só de política, né, mas de ideias, de projetos, etc. Então, o PMDB sempre teve essa face de aglutinar. Mas você está falando em nível nacional ou em nível local? PMDB geral. Geral. Local é um pouco diferente, porque aqui, uma cidade pequena, como Cachoeiro, né, as lideranças podem enxergar tudo. A nível Brasil, nem todo mundo enxerga tudo. Então, acontece muita coisa por esse Brasil afora, com todos os partidos. Essa questão de corrupção, de desmando, de analfabetismo político, não sei o que e tudo mais, tem todos os partidos. Só o PMDB... Mas então você está jogando todo mundo na vala comum para que justificar o PMDB? Não estou fazendo isso não. Isso é tradição histórica no Brasil e no mundo. Os partidos políticos têm tudo. Tem gente boa, tem gente... né? Tem tudo. Quer dizer, tem tudo, tem corrupto também, né? Então, eu acho que o PMDB de Cachoeiro sempre foi muito respeitado a nível estadual, principalmente a nível estadual, porque tem contato. Eu diria mais pela sua figura, pela sua imagem, que às vezes você, nem mesmo sendo o presidente, mas quando fala em PMDB, fala em Roberto Valadão. Mas já que você falou que o local é diferente, porque há uma direção, vamos dizer assim, que cuida com zelo e com pureza da condução dos trabalhos, e o estadual? O estadual ele tem uma oscilação grande, né? Hoje ele está muito bem. E aí o PMDB está sendo bem dirigido e está indo bem, a nível estadual. Mas aqui, o que seria assim, estar bem, no caso de um partido? Seria as vitórias que o partido... Não, a imagem boa. A imagem é boa, né? A imagem do Paulo Artung é boa? Ele é do PMDB. A imagem do Paulo Artung é boa. Mas ele fica de vez em quando falando que quer sair do partido? Isso é uma parte da natureza dele que ele não domina, né? Ele não domina isso. Ele vai para lá, vem para cá, mas acaba no PMDB. Ele sempre fica no PMDB. Se ele mudou de ideia, ele vai ser candidato a governador, porque é uma vantagem muito grande o governador ser candidato a governador, no exercício do cargo.
Essa é uma vantagem fantástica, que a lei cochila muito, todo mundo sabe, principalmente eleitoral, e essa aí foi uma cochilada lamentável, né? A pessoa, no exercício do cargo, poder ser candidata ao mesmo cargo. Adão, você quando deputado federal, salvo engano, você chegou a fazer um projeto para acabar com os vices. Agora está todo mundo querendo acabar com os vices, né? Mas qual é o sentimento? Quando eu vou fazer um projeto para acabar com os vices? Eu fiz. Sim, você fez, né? Foi salvo engano, mas eu me recordei que você fez um projeto para acabar com os vices. Por quê? Assim, porque vou acabar com essa estrutura desse sistema. Por coisas inúteis, né? Então, na estrutura do Estado brasileiro tem muita coisa inútil. E o vice seria isso. Isso aí tem origem na aristocracia. Certo? A aristocracia que inventava muita coisa para botar gente no poder, botar parente, botar não sei o quê. Aí criava os cargos. É inútil. Vice é inútil. Porque se você é vice-prefeito, mas se o prefeito morrer, né? Pode ser o presidente da Câmara. Pode ser o presidente da Câmara ou o diretor do fórum. Entendi. Aí tem dois. Mas você tira essa linhagem de vice. Aí tira o vice, porque o vice é caro. Entendi. O vice é caro. Mas quando você fez esse projeto, você pensou na economicidade, então? Também, né? Você diminuía a estrutura, né? O sistema político. Né? Você tem outras ideias que até é comum, acho que quase todas que eu vou mencionar aqui agora. Você pegou uma briga um certo tempo que você disse que o Tribunal de Contas não precisava existir. Então, querendo acabar agora. Depois de tanto tempo que eu falei isso, você viu essas notícias. Vi. Estão querendo acabar com o Tribunal de Contas. Eles têm que acabar para quê? O Tribunal de Contas, rapaz, verificar contas dos municípios. Isso é uma piada, porque quem tem autoridade para julgar as contas do município é a Câmara Municipal. Mas por que o Tribunal de Contas tem que verificar? Podia ser um cargo de assessoria, uma comissão da Câmara para fazer isso. Né? E do Estado, e assim sucessivamente. Mas você vê o seguinte, quem tem autoridade legal, constitucional, de julgar as contas do prefeito é a Câmara. Então a Câmara não verifica, quem verifica é o Tribunal de Contas. Quer dizer, umas coisas assim, controversas. E virou um poder, né? E virou também quase. O Tribunal de Contas tem poder, porque ele ameaça, né? Não, ele virou como se fosse um poder, o Judiciário Legislativo, o Tribunal de Contas, e diz o seguinte, não, o Tribunal reprovou as contas, parece que já condenou tudo, né? Não, aí esse político, com as contas rejeitadas pelo Tribunal, que não é judiciário, não é a repartição adequada para rejeitar, mas aí que sai na imprensa, você desculpa que você é da imprensa, mas já sai assim, as contas do prefeito fulano então foram rejeitadas pelo Tribunal. Não foram rejeitadas, o Tribunal examinou e indicou ao poder que pode rejeitar, que as contas têm esses erros aqui e pode até ser rejeitada por isso. Sim, e dá a impressão de que o político já está rejeitado. Já está condenado, como se fosse condenado. Um outro ponto de vista seu, que esse você nunca comentou muito, mas eu já ouvi você mencionando, que em vez de ser bicameral, você defende que seja unicameral. Ou seja, só a Câmara já seria suficiente. Porque o Senado, tradicionalmente, é o mesmo requinte que a sociedade rica, a aristocracia, criou para dar um emprego bonito, né? Um emprego bonito para o genro. E você entender que 513 deputados já são suficientes para poder legislar. O deputado é eleito pelo povo, né? E o senador, ele é eleito pelo povo também, mas ele não representa o povo, ele representa constitucionalmente o Estado. Então, para que o Estado quer ser representado no Congresso? Quer ser representado pelo deputado, todo mundo. Mas essa ideia é uma ideia que você há de convir que dificilmente vai ser dissolvida essa... Não, mas vai.
Tem muitos países no mundo que já não existem. Mas a gente se baseia muito pela democracia dos Estados Unidos, né? onde o Senado é muito mais forte do que, inclusive, a Câmara. Mas os Estados Unidos é um rico metido a rico, né? Os Estados Unidos. Mas é rico mesmo. Ele é rico, pois é, rico metido a rico. Tem um rico que é mais humilde, né? Mas a gente, aí o Brasil fica se baseando muito... Fica copiando os Estados Unidos, né? O Brasil gosta de copiar os Estados Unidos. Estou pegando as ideias. Bem, justiça eleitoral, você também é contra a existência, que é desperdício. Desperdício. Eu sou a favor de ter a justiça. A justiça. Você tem um pé mordido, você vai à justiça. À justiça. Não importa o assunto que você vai tratar lá na justiça. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Poder Judiciário... A justiça no trabalho, a justiça eleitoral fantasia. Deixa eu traduzir, que aí ficou um pouco complexo, prolixo a resposta. Existe o Poder Judiciário, você defende o seguinte: o Poder Judiciário é que vai cuidar de fazer as comissões eleitorais nos bairros, na sociedade, e ela vai definir. Não tem que ter segmentação para lá e para cá de temas. Isso é arrumação. É a justiça. Você se viu mordido de algum modo, prejudicado? Você tem algum exemplo que funciona? Você tem algum exemplo que você ouviu ou já leu que se assemelha? Em muitos países não tem justiça eleitoral, né? Não tem justiça do trabalho. Muitos países, o que mais tem? Eu acho que a Alemanha, acho que não tem, não. Mas Bolsonaro, Tá preso? Não está preso. Está fazendo uma carreata nesse momento que nós estamos ao vivo aqui, está lá. Você teve uma eleição perdida, talvez seja o único político que tenha sido o primeiro a entrar na justiça. Me roubaram o mandato, né? Te roubaram o mandato. Até um apagão quando estava, acho que em quantos por cento já estava de urna apurada no Espírito Santo? Quando deu o apagão, paralisou. Não, faltava 2% para terminar. 2% para terminar. Né? E aí você estava na frente. Eu estava bem na frente. Aí deu um apagão, apagou. O sistema parou de funcionar. Parou de funcionar. E quando voltou. Ficou uns 40 minutos, tudo apagado. E quando voltou, estava lá atrás, alguém passou na minha frente, 2 passaram na minha frente. Com essa revolução tecnológica que a gente está num processo de transição até de compreender, porque não sabe nem até onde vai, se existe limite para essa revolução cibernética, tecnológica. Você não acha que essa revolução acabou criando, vamos dizer assim, uma dificuldade para você formatar ideologias absolutas? Não ficou mais difícil? Porque hoje a meninada ou a juventude está na rede social, mas eles não sabem o que é direita, o que é centro, o que é socialista. Eles estão vivendo, até pode estar vivendo qualquer uma dessas ideologias, mas eles nem sabem e não querem saber. Eles estão dentro de um contexto mais do que é certo, o que eles acham que é certo, o que é errado. A internet, ela está sendo para você uma oposição à ideologia analógica, em que era fácil definir jacobinos, os girondinos, mas agora... A política, a internet é alienígena, né? Ela aliena. A internet aliena. A internet Mas você não acha que essas múltiplas opiniões não é bom, não? Mesmo que tenha... É bom para quem já tem uma formação política, mas quem não tem ainda, aí a internet atrapalha. Mas como no caso resolver esse andaço, vamos dizer assim? Isso aí começa na escola, depois no partido político, depois no discurso sério dos políticos. As pessoas vão sentando, vão compreendendo. Mas as pessoas não querem debater mais como antigamente, não. Pois é. Debater ideias, pegar um tema. Eu vejo aí na política, os meus coleguinhas aí vão me desculpar, né? Mas é muito difícil você ouvir um discurso bom, né?
um discurso com campo didático, explicativo, etc. Então, é difícil, né? Você está dizendo essa nova geração de políticos? Olha, os políticos estão aí, não sei, que estão da nova geração e da antiga também, mas os que estão aí. Não tem quem a gente possa admirar? É isso aí? Não, olha, o Paulo Artur, ele tem um discurso muito eficiente. Mas como ele é economista, o discurso dele vai inevitavelmente para a área da economia. Aí, como ele não pode fazer discurso o dia inteiro para abordar todas as áreas, aí fica todo. Entendi. Agora, bem feito, né? Ele faz discurso. Mas não é ambidestro, como diz assim. Não é. Não, é inevitável que eu comente isso com você, principalmente, que é o fenômeno Bolsonaro. Mas eu quero que você fale sério, né? Falar, não, tá preso, não tá preso, tá assim. Não. Eu sou polícia e tá preso. Não, mas eu queria que você falasse seriamente sobre essa questão do fenômeno Bolsonaro, que ocorreu lá nos Estados Unidos também, algo semelhante. Eu não estou falando de extrema direita, eu estou falando mais ou menos nisso. Também aconteceu lá na França, na Inglaterra. Então esse vento está partindo para um outro tipo de ideologia. E o Bolsonaro também acabou entrando dentro desse contexto de forma diferente, né? De tupiniquim. Mas o que você teria a dizer? Não é sobre o Bolsonaro, é sobre o momento do porquê está profícuo para surgir personagem como ele. Olha, não é no nosso tempo. Isso terá sempre a oportunidade de surgir, de aparecer. Como foi o Collor, por exemplo? Como foi o Collor, como foram outros, lá para trás também tem, e para frente vai ter. Porque o ambiente da discussão política, ele é propício a fazer aparecer fenômenos, né? Fenômenos. E esse... Você entende, no caso você está dizendo mais ou menos que desde a Lava Jato, essa cratera de escândalo. Bolsonaro é um aproveitador da situação. Então, se eu atacar isso aqui, eu vou ficar bem. Né? A maioria contra isso. Contra escândalo, contra roubo, contra... Essa questão de segurança, muita insegurança. E às vezes ele é um cara do time do roubo, da insegurança, não sei o que, coisa e tal, mas... Que se pode descobrir depois, né? Faz o discurso. Mas desse jeito. Esse TAC, né? TAC. Eu nunca tinha ouvido falar. Só falta o toque. Quando eu era prefeito, aí um relógio. Uma promotora, até muito bonita, a promotora falou assim: prefeito, o senhor desculpa, mas o senhor assina um TAC? Eu não sei o que é isso. É termo de ajuste de conduta. Mas a senhora quer ajustar a conduta de quem? Interessante. Até o nome está. A minha não precisa, não. A minha. Você assinou o TAC? Não. Falei com ela, não vou assinar porque a minha conduta não precisa de ajuste. Outra coisa que foi mal explicado até hoje, se alguém perguntar, a pessoa fala assim, eu não sei explicar. O que... Não, ao vivo você pode até entender, Valdão, mas tem que ter cuidado, né? Não precisa não. Precisa não. Deixa assim. Vou mostrar aqui, ó. Esse negócio de Vasco, é por isso que o Valdão fica sempre triste, né? Porque não dá, né? Mas, Valadão, uma coisa que, se perguntar, a pessoa nem sabe responder direito. Eu confesso que até eu mesmo, agora sim, não sei responder direito. E daquele afastamento no seu segundo mandato e o isolamento pela Polícia Federal nos últimos, acho que foi os últimos 4 meses, se não me engano, não sei. Não. Um mês, né? Um mês antes de terminar o mandato. E a promotoria fez uma coletiva a respeito do assunto. Afinal de contas, qual é o âmago, qual é o fator determinado? Até hoje ninguém sabe. Eu não sei. Eu confesso que eu não sei. Não tem processo, não tem nada. Aí é para fazer um espetáculo. Mas eu disse isso, inclusive para a imprensa toda. Estão fazendo um espetáculo, emendaram um espetáculo que vocês estão fazendo. Inclusive, quase ninguém nem lembra. Tem que ser na fecheira que tem que resolver determinados assuntos. Isso, porque na justiça aí, essa porcaria que nós temos aí, isso não resolve nada. Né? Entrar na justiça, eu nunca entrei na justiça contra nada, contra ninguém. Nunca entrei na justiça. Eu sou um trabalhador da justiça.
Trabalhei em cartório de 30 e tantos anos. 30 e tantos anos. Então você mexeu com o sistema. O conhecimento da estrutura do Estado. Na estrutura do Estado, o Tribunal de Contas não é nada. Não é nada. Não significa nada. O cara verificar contas. Ele não tem poder. Mas pode fazer chantagem. Agora faz chantagem, pô. Pode não, faz. Né? Então eu verifiquei o seguinte, por que o Tribunal de Contas, que aquilo deve ser caro para burro, é muito caro, né? Se você tem na Constituição, né, dito lá que quem verifica e quem rejeita ou aprova as contas do prefeito... É a Câmara Municipal. É a Câmara, a Assembleia e o Congresso, né? Então, o poder do povo, que julga as contas. Então, para que você criar um Tribunal de Contas? Para quê? Aí o sujeito diz assim, lá o Tribunal de Contas da União tem outras tarefas. Foram criadas, porque ele existe, né? Aí foram criando tarefas para ele. Aí você tem um burrinho, tem uma cangalha só. Aí vai criando os cabides também. Precisa levar também uma bananeira, se amarra no pé dele, que ele vai arrastando. Aí foi criando cabides também. Aí foi criando. Qual foi a receita? Eu entendo que é isso. Qual foi? Porque você dirigiu a cidade de um modo de pacificação, vamos colocar desse modo, de modo humanitário, e ao mesmo tempo você conseguiu ganhar a simpatia, principalmente, dos servidores, que no primeiro mandato, inclusive, foram muito valorizados com a criação do Centro de Manutenção e com a administração direta. Então eles se sentiram muito importantes, né? Eu creio que há um saudosismo até hoje. O prefeito atual, ele está com dificuldade de lidar com o funcionalismo, porque há um efeito de comparação. No tempo do Valadão eu ganhava 7 salários, agora estou ganhando 1 e tal. Então isso tem uma mágica, não, mas tem uma técnica para se fazer um plano de carga e salário que todos ficam satisfeitos, mesmo em crise. Mas eu creio também que no seu segundo mandato, ainda que teve oportunismo de personagem, que não quero citar o nome aqui agora, mas também não havia nada desatado, uma sangria desatada, e as pessoas te respeitavam. Então sempre te respeitaram por essa questão, os funcionários principalmente, né? Como fazer? Se você tivesse dar um conselho, Vitor, você tem que, estão todo mundo aí, né, gemendo, a receita é esta. Que receita é esta? Primeiro, o poder público não pode jogar nada fora, né? Segundo, tem que trabalhar. Não pode ficar só com espírito de festa, tem que trabalhar. Produzir. Estou falando do prefeito, porque quando o prefeito trabalha, todo mundo trabalha, né? Ah, entendi. É um reflexo. Trabalha. Aí vem a questão política pessoal, né? A pessoa tem que saber montar uma equipe, né? Tem que ter conhecimento, conhecer pessoas, né? Você não pode botar uma pessoa que não entende nada num cargo que precisa de muito conhecimento, né? Ter conhecimento, o Estado, o que é o Estado, o que o Estado pode fazer, tributário, fiscal, a relação do Estado com a prefeitura, a obrigatória, a que não é obrigatória, etc., com o governo federal. Isso tudo influi para fazer uma boa política interna. Pois é, esse secretário, se ele for conhecedor disso tudo, ele é um ótimo secretário, ele vai ajudar a administração a se desenvolver muito. Mas se você não tem um cara desse, a Secretaria de Planejamento, por exemplo, estou dando um exemplo, mas todas as secretarias precisam de uma pessoa muito bem situada, entendida, etc., com grande conhecimento. Eu acho que eu dei muita sorte também, porque consegui montar uma equipe muito boa, muito boa. Você sabe disso, foi da época? Isso, foi exemplar. Inclusive, as pessoas até uma covardia, porque os outros prefeitos não conseguiram fazer, aí eles ficam lembrando sobre isso. Inclusive, você falou sobre o trabalho.
as turmas iam para fazer os calçamentos, a galeria da Rua Virgínia, né? Que passava um Fusca dentro, um carro dentro. Até hoje é um grande benefício para aquela área. Aquela é uma obra que não deu defeito e ela tem quase 40 anos. Exatamente. E eu estou tentando fazer uma outra, mas eu até dei o exemplo dessa, né? Sobre a questão do diâmetro e tudo, mas não é isso não. Então as turmas estavam lá, havia quem levasse comida para eles, almoço e tal. E havia também o restaurante que era popular para o funcionário público lá no São Geraldo. Aí então eles pegam essa época e massacram o outro que não consegue fazer a mesma coisa. Porque não trabalha tanto quanto. O prefeito precisa trabalhar. Se ele não trabalhar, ele não faz. Lógico, ele não trabalha, não faz. Aí, seja Ferraço veio, Zé Tasso veio, o Vitor está aí, mas todo tem dificuldade porque o Valadão fez, o Valadão conseguiu fazer isso. E tem uma coisa boa dessa relação com o pessoal da prefeitura, é que eu não tinha chiquê, né? Não tinha chiquê. Chique o quê? No caso, seria... O cara que é mais chique do que o outro, né? Mais chique. Aí então... Você é do povo, é popular. É a minha natureza, pô. Você ia lá para conversar com o cara que estava moendo lá, se moendo no sol quente, com a picareta na mão. Para pegar a opinião dele, que está baixando. Aí conversava com ele um pouco, né? Sabe que o efeito disso é fantástico. Ninguém pode imaginar o prefeito ir numa repartição e conversar com o servidor. Descer lá no buraco que o cara está abrindo, com a picareta na mão, sol quente, e falar assim, pô, se você terminar essa obra aí, você vai figurar na história do município como um grande trabalhador e tal. Dá uma palavra de agradecimento para o cara. Nós tivemos uma secretária de educação, que foi secretária durante 10 anos. A Sônia, que podia ser ministra da educação, tranquilamente. Tinha conhecimento. Alta capacidade. Estatura moral, etc. Tal. Uma pessoa fantástica. Né? Você tem o Wilson Márcio Depes, que... Né, foi um bom formulador. O Wilson, ele tem as pessoas, muita gente eu ouço falar, Wilson, antipático, não sei o quê, mas o Wilson, seja honesto, muito inteligente e trabalhador, podia ser equipe do Estado. Foi uma das melhores equipes que eu posso presenciar dos governos. Não é só o prefeito. O que está dizendo em outras palavras é o seguinte, Valão, se não tiver uma boa equipe, não vai conseguir fazer um plano de cargo, salário decente, não vai conseguir fazer um projeto para a cidade que seja... Outro aspecto interessante, que eu acho que hoje se faz muito pouco isso, é discutir as coisas. Às vezes falou no plano de cargos e salários, né? Até essa nomenclatura aí nós discutimos. Havia debate. Saiu de uma discussão. O que é isso? É um plano de cargos e salários. Plano que ficou o nome. Plano de cargos e salários. Nós discutimos isso. Qual era a nomenclatura? Nós precisamos ajustar, não sei o quê. Fazer um plano. Você acha que a política piorou, então? Ela teve um declínio com o passar do tempo? Ou ela está tendo uma transformação? Aqui em Cachoeiro, um declínio. No Estado teve bons governadores aí, né? O Casagrande também foi um bom governador. Né? Teve bons nomes, assim, né? Mas aqui você acha que então Cachoeiro... Aqui, degrador geral. Eu acho que o PT afundou direto a prefeitura. Só faltou levar a prefeitura para casa. Eu acho que o prefeito atual deve ter uma chance de ouro para remontar a prefeitura, né? Remontar tudo, né? Tem que zerar tudo, não, mano? Zerar tudo. Mas, Valdão, por que o político tem ciúme de político? Por exemplo, eu penso o seguinte, um prefeito atual, por que não monta, assim, não é uma coisa, não precisa nem ser formal, mas buscar se aconselhar com ex que já passaram, viram dificuldade, né, para contar caminhos, mas dificilmente alguém faz isso, porque, não sei, eu acho que ficou com... essa é a ideia do Valadão, o Valadão colocou essa ideia aí, se for uma boa ideia...
ele pode usar a experiência que outros já tiveram, né? Isso aí. Aí, para ele, é muito cômodo. Esse aí já fez, ele fez assim, 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 não deu certo, mas fez assim, assim, deu certo. Então, ele tem um caminho, ele escolhe o caminho certo, fácil. Agora, se ele ficar querendo fazer tudo na cabeça dele, é muito complexo. Para criar coisa. Mas aí tudo tem que ter um início. Você não percebeu, por exemplo, você valorizou o resgate da memória de Cachoeiro. O pouco que você tem aí foi em decorrência da sua persistência, né? Porque quando fala assim, a cultura, Casa da Memória, Casa do Braga, que você trouxe até o ministro Furtado para inaugurar. Celso Furtado. Celso Furtado, um grande homem público também, que apesar de ser do regime militar, mas ele escreveu livros. Não, ele era contra o regime militar. Não, mas ele se viu, né? Ele se viu um período, acho que sim, não. Ele se viu, se você pegar antes, ele estava, mas mas a mente dele era outra, né? Mas, de qualquer modo, eu me recordo. Eu estou dizendo que não, porque ele era marcadamente de esquerda. Quer dizer, em 82, ele expressava isso. Eu sei, mas em 82, quem era o presidente da República? Era Figueiredo. Em 82 era Figueiredo, ele foi até 85. Né? Então, 85. Mas a Casa do Braga foi inaugurada antes. Ele era ministro do Figueiredo. Estou errado? Ele foi ministro de Cultura, ele foi ministro de Economia. Eu acho que é assim. É isso, mas isso não importa. Mas eu me recordo, ele veio todo de era uma parte da manhã, né? Eu estou falando que você trouxe grandes valores, valorizando a cultura. Olha o Deco. Deco é amigo nosso, botafoguense. Olha, Deco. Nós estamos dando entrevista aqui, rapaz. Rapaz, vai lá para mim, Deco. Vai, vamos falar toda a vez. Falou. Tchau. Deco é uma grande personalidade, principalmente porque é Botafogo. Botafoguense. Futebol ele não entende nada. Dizer que jogou bola. Naquela época, mas aí, essa parte que eu quero lhe perguntar, não para você falar mal dos outros, mas você não percebeu, depois tinha um Calixto, que fazia, era um grafiteiro, mas não era um grafiteiro, era um artista que é uma pena que não foi preservada, não sei se tem registro da ponte, de fora a fora ali, Fernando Abreu, onde ele contou a história de Cachoeiro ali, em desenhos, né? Então, aí você saiu. Então você você estava numa situação de governante vanguardista nessa área de preservação da cultura da cidade. Você não ficou com o coração doído, porque quando você saiu, aí vieram outros administradores, mas houve um declínio nessa área cultural? E eles degradaram muito, né? Coisas belas que a Casa do Braga ficou fechada, parada. Reformou já umas 3, 4, 5 vezes, né? Aí reforma quando o ministro ameaça vir aí. Aí, mas assim, mas você, essa percepção que eu tive, você também teve, né? Que houve não houve um sentido de continuidade cultural. Abandonaram tudo, abandonaram muita coisa. Tudo é difícil abandonar, mas muita coisa foi abandonada, né? Eu já estou ouvindo uma nova discussão diante do ensino precário do Brasil, de que tem que voltar com as escolas técnicas. O que você acha? Eu acho burrice ter acabado com a escola técnica. Mas o que você tem algum almejo mais sobre a questão da atividade política, ou hoje você é um observador sociológico sobre a política? Esse é o último caso, né? Mas eu também não posso fugir de ajudar os amigos, né? Você está falando em termos de apoio, às vezes uma pessoa precisa de conversar um pouco com quem já tenha sido político, etc. Tal. E aí, se me escolher, eu estou sempre à disposição para conversar. Mas disputar mandato, não. Isso não. É porque houve recentemente alguém ventilando, né, e tal, mas... Para mim não dá mais, não dá mais. E também com essa política que está aí, pelo que você falou, também está muito para baixo, para você ter ânimo para poder participar dela, né? Para mim mudou, as coisas mudaram muito, né? E é normal que a pessoa não mude, né? Eu mudei.
Eu agora teria que me adaptar muito para disputar um cargo político, etc. Então, eu teria que me adaptar muito a muita coisa, aí não dá. Então, eu quero agradecer ao Valadão pela gentileza, né, de nos conceder essa entrevista, e eu espero que tenha outras oportunidades, Valadão. Tá bem, né? Eu também agradeço muito, viu, Jacques, você lembrar de fazer essa entrevista, que é também muito importante. E eu quero sempre contribuir, porque eu já usei a política muito, né, para ser muito ativo, etc. Mas quero contribuir, retribuir um pouco também, tanta gente. Da experiência do seu lugar. Eu sempre fui muito ajudado na política, né, porque eu sempre tive muita dificuldade com muita coisa, né, mas fui muito ajudado. E eu sempre quero agradecer a essas pessoas que me ajudaram sempre. Né. Ajudaram não é só votando meu nome, não, ajudar mesmo. Pelo carinho, solidariedade, né? Ajudar a trazer uma notícia nova, né? Quer dizer, aconteceu isso. Para o político isso é muito importante, saber o que está acontecendo e às vezes em primeira mão. Né? Então eu quero agradecer muito, isso é uma oportunidade muito grande, né, de falar aí para esse povo nosso aqui, muito querido, etc. E dizer que você está fazendo um trabalho de muita utilidade para a população. Tomara que você traga outras lideranças, não só políticas, né, mas também... Não, culturais, como falei, entrevistei músicos, né, também. Isso aí se manter vivas. É uma contribuição muito valiosa que você está dando para a sociedade. Obrigado a todos e vamos até o próximo quadro. Vai encarar?